poder ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube, então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E aí pessoal, no vídeo de hoje do canal, a venda do Patrick, né? O que parece está tudo encaminhado para isso. E o novo camisa 10 de São Paulo, além de novidades sobre Mendes e muito mais. Então, vambora pro vídeo. Mais uma saída, 12ª saída, agora do Patrick, um dos poucos caras que se salvaram aí na temporada de 2022, também tá indo embora. Também está indo embora, Tironi. 12ª saída, esse mais um titular, né? Depois do Reinaldo, Léo, Patrick, aliás, toda a turma da esquerda, né? Que fez boa parte da temporada do São Paulo naquele corredor esquerdo. O Patrick, como você falou, foi um reforço que, de fato, entregou o que se esperava, aliás, mais do que se esperava. Teve a melhor temporada da carreira dele em termos de números, né, de gols marcados, assistências e tudo mais. Mas, no finalzinho da temporada, teve aquele entreveiro com o Rogério lá no Maracanã, no jogo contra o Fluminense. E aí, meu caro, como nós estamos percebendo que o 2023 do São Paulo vai ser muito o time do Rogério, dos caras do Rogério, do jeito do Rogério, o Patrick, depois de umas tentativas de paz, trégua, tal, no início da temporada, vai acabar indo para o Atlético Mineiro do Kudê, que trabalhou com ele no Inter e está refazendo a dupla Edenilson Patrick, né, que foi muito sucesso internacional, inclusive com ele e Kudê. Fora todos os jogadores bons que o Atlético tem e está contratando, é um desses. O que aconteceu? O Kudê viu que a situação do Patrick no São Paulo era desconfortável, pegou o telefone, ficou ali na orelha do jogador, até o jogador pedir para sair, né? Porque o São Paulo, em princípio, não gostaria de liberá-lo. Não estava na conta das saídas essa, sabe? Se é que você me entende. Essa 12ª saída. Sim. E o São Paulo perde um jogador bem importante. Mais um, esse muito importante para a temporada que se inicia aí. 12 saídas até agora, apenas 3 entradas é o saldo de Natal do São Paulo. Sim, muito entendo. Acho que é importante mesmo, o Patrick foi importante. Algumas ponderações que eu faço. O que era tão irreconciliável assim que o cara quis ir embora? Essa é a primeira pergunta. O que o cara fez? Bateu no Rogério Ceni, agrediu e tal. Essa é uma questão. A outra pensando em algo que você mesmo falou, e que muita gente está falando, e que parece que o Rogério vai adotar, time fisicamente forte, jovem, veloz e blá, blá, blá. Patrick tinha 30 anos. O Edenilson, que está indo também para o Galo, 33 anos. O Galo vai formar um time mais velho, e o São Paulo vai formar um time mais novo. O senso comum diz que, principalmente depois da Copa do Mundo, com mais de 30, não dá para ter jogador. Isso, vamos começar pelo final, né? Sim, embora 30 seja uma nota de corte interessante, né? 30, e acho que o Patrick mostrou na temporada que fez 30, do 29 para os 30, que fisicamente ele tem boas condições. O São Paulo, em tese, teria os seus mais velhos na casa do 30, e não 37. Agora tem um veterano, que é o Rafinha, e poucos jogadores experientes. O Wellington Rato também, né? Tinha esse detalhe. O Wellington Rato chega com 30. A questão com o Patrick, Tironi, sim, eu acho que mais pelo, talvez, estilo, um time mais leve, mais rápido, ele tivesse, talvez, dificuldade em começar como titular a temporada, mas ele é um jogador aquele jogador que eu te chamo de jogador de 3 pontos, né? Jogador que dá 3 pontos, faz gol, dá assistência, é um jogador cascudo, que é acostumado, fez boas temporadas pelos outros clubes. Então, assim, não é um reforço de difícil contestação. Esse foi bem. Não tem como falar, né? Sim, foi um dos melhores do ano. Aí, entrando na primeira parte da tua pergunta, o que ele fez? Ele mandou o Rogério tomar naquele lugar na frente dos outros jogadores. Não é qualquer coisa. Né? Então, você chegar lá no intervalo, vai tomar no tal, né? Aí... tem 2 opções. Dependendo o treinador engolir, dar uma gelada no cara e tal, tentar remediar.
Ou o treinador ir para o conflito e ver no que dá ali, se a diretoria vai tentar bancar o cara a despeito do conflito e tudo mais. O que aconteceu? Eu não sei se você lembra. Depois desse episódio, na coletiva em que o Rogério vai comentar sobre isso, ele descascou o Patrick de uma forma, com palavras, digamos, sutis, né? Mas sobre falta de profissionalismo, o Rogério, no final das contas, ele contou o problema, falou que foi ofendido, e também deu algumas, né, pitadas sobre o que ele considerava ali um não exemplo de comportamento profissional, né? E acho que aí foi além um pouco do episódio. Passou pela coisa do estar fora de forma, chegar fora de forma. Então, o Rogério, do jeito dele, ele acabou expondo também o jogador e não abafando o episódio, né? Quem revelou o episódio publicamente foi o Rogério. E aí fica uma situação. O que eu apurei na volta das férias, da parte do Rogério, até existia, mesmo que eu acho que a ideia não fosse começar com o Patrick de titular, existia a ideia de relevar e continuar trabalhando com o Patrick mais desconfortável também com o que foi os empresários do Patrick, aí o Kudê, né, rapidamente, e aí o jogador pediu para sair no final das contas. Não foi o Rogério que falou saia, foi o jogador que pediu para sair no final dessas contas. Então, eu lembro que naquela coletiva, quando a gente discutia o que o Rogério tinha falado para o Patrick, a gente chegou à conclusão, você pode pegar aí no vídeo, que não tinha volta. Você lembra que a gente falou? Isso aí dificilmente vai ter volta. Sim. Do jeito que o técnico expôs o problema, como é que foi o problema, como é que foi a situação, né? Uma coisa, eu quero comentar sobre isso, mas antes quero saber, o São Paulo vai perder mais dinheiro com isso? Vai pagar salário, essas coisas ou não? Entregou, beleza, agora é seu? Depois você vai fazer a pergunta de quanto o São Paulo está economizando, né, com essas 12 saídas. O São Paulo não vai perder dinheiro, continuar pagando, porque ele não passa a ser jogador do Atlético. A questão é que o perder dinheiro, pelo que foi investido, na minha opinião, e por estar cedendo o jogador desta forma ao Atlético, está perdendo dinheiro sim. O São Paulo pagou 4 milhões de reais por 30% dos direitos do Patrick, que não está vinculado a mais nenhum clube. Então, o que o São Paulo tinha? Pagou uma grana, fez um contrato até o final de 2023 e agora está vendendo a parte dele ao Atlético e tentando, nessa negociação, exigindo, no mínimo, a grana que ele investiu lá atrás para comprar os 30% dos direitos. Então, o Atlético estaria pagando em torno de 4 milhões de reais ao São Paulo pela liberação do Patrick. E aí o São Paulo cede os direitos, passa a não ter mais nenhuma participação no Patrick e deixa de pagar os salários dele. Então vai ficar elas por elas, mas daí você fica sem o jogador. Elas por elas e a perda técnica e o reforço. Exatamente. Isso aí. De notícias, a primeira informação sobre o São Paulo que anunciou nessa sexta-feira que Luciano vai herdar a camisa 10 que pertencia a Nicão. Existe uma dúvida sobre quem usaria essa camisa. Contei pra vocês que a chance de um reforço para usar essa camisa estava descartada. E o São Paulo já oficializou Luciano vestindo a 10 em 2023. Bora falar agora sobre o Patrick, o meio atacante do São Paulo. Contei pra vocês no vídeo dessa sexta-feira que o tricolor vive um dilema. Se não vender o Patrick agora, sabe que perderá o atleta em um ano. Isso porque seu contrato termina e o Patrick já deu sinais de que não vai renovar. Foi diante desse cenário que o Atlético Mineiro avançou nas tratativas para comprar o jogador. Tem muito site cravando que o Atlético já segurou a compra, mas conversando com o empresário do jogador, com gente do São Paulo e com gente do Atlético, eu ainda não sou capaz de dizer que o negócio está fechado. Uma série de circunstâncias ainda precisam ser acordadas e há dificuldade entre as partes. Por exemplo, o São Paulo havia sugerido que o Patrick fosse em definitivo para o Atlético e em troca o Atlético cedesse o Ademir, atacante de lado de campo, que é pretendido pelo Rogério Ceni. O Galo disse não. O Atlético ofereceu em contrapartida o Nathan Silva zagueiro. O São Paulo disse que o Nathan não interessa. Outra possibilidade levantada seria de o Atlético perdoar aquela dívida de 5 milhões de reais pela compra do Rafael. O que eu ouvi de uma das partes que negocia é que essa possibilidade não agradaria ao São Paulo, especialmente porque o tricolor quer pelo menos 20 milhões de reais pelo Patrick. O detalhe é que o São Paulo tem só 30% dos direitos econômicos do meio atacante. Enfim, uma baita confusão. O que se sabe é que dificilmente ele fica no São Paulo. O Vasco e o Santos também demonstraram interesse em contratá-lo e a gente deve ter novidades nos próximos dias. Só para completar sobre o São Paulo, que desmanche gigante do tricolor, né? Já saíram, por exemplo, Miranda, Reinaldo, Colorado, Patrick, Nicão, Bustos, Éder e Marcos Guilherme. Todos por conta da relação ruim com o Rogério Ceni. Estou incluindo o Patrick nessa lista, imaginando que ele vai sair
é mais um dos atletas que não tem boa relação com o Rogério. O Léo Pelé acabou vendido, foi uma questão financeira. O Luizão e o Igor Gomes não quiseram renovar o contrato, também estão de saída, enquanto o Mendes é uma das poucas aquisições do São Paulo. O tricolor vai anunciar o equatoriano de 25 anos de idade que jogava no Los Angeles FC, negócio que vai render ao Mendes somente com luvas. O prêmio pela assinatura de contrato, 5 milhões e 200 mil reais. Essa grana será parcelada ao longo do tempo de contrato. E tem bomba em pleno dia 24 de dezembro. Corinthians e Zenit avançaram num acordo para a venda de Yuri Alberto. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz os detalhes desse acordo muito próximo, que envolve ainda um zagueiro e um volante. Quero te contar também sobre Luizito Soares, que recusou uma proposta estratosférica da Arábia Saudita para ser anunciado pelo Grêmio. Bora te contar também sobre Tite, que passou por apuros no Rio de Janeiro, uma aventura bem legal de Davi Luiz. Quero te contar também sobre o São Paulo, novidades envolvendo Vasco e Santos e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo. Queria aproveitar para desejar um ótimo Natal para você e toda a sua família, que vocês possam conviver e curtir em paz esse momento que é super especial, beleza? Bora contar também que esse vídeo tem um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que já preparou as melhores cotações para os jogos da próxima segunda-feira. A gente tem 7 partidas da Premier League que estará de volta. Tem em campo, por exemplo, Tottenham, Everton, Newcastle, Liverpool. O Liverpool pega o Aston Villa, além de Arsenal e West Ham. Para você apostar no 1xBet é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro e não esquece de usar o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Tite, que foi assaltado horas atrás no Rio de Janeiro. Ele fazia a tradicional caminhada dele na Barra da Tijuca quando um ladrão de bicicleta passou e arrancou a correntinha dele. Chegaram a especular que o ladrão ainda cobrou o Tite pelo péssimo desempenho da seleção na Copa do Mundo. A assessoria do Tite assegura que não houve absolutamente nada disso e acho que também nem é motivo pra gente ficar tirando sarro, né? Afinal de contas, um assalto é sempre algo bastante chato. Bora contar sobre José Mourinho. Técnico da Roma foi convidado para assumir o cargo de técnico da seleção portuguesa e disse não. Zé Mourinho tem vínculo com a Roma até 2024 e assegura que vai cumpri-lo. Só para vocês entenderem a dificuldade que as seleções têm de encontrarem e contratarem grandes treinadores. Seleção brasileira, imagino, vai passar pelo mesmo. Bora falar sobre Davi Luiz, zagueiro do Flamengo, que passou as últimas horas curtindo uma de Papai Noel. Ele se vestiu de Papai Noel e foi entregar presentes para crianças carentes na Mangueira. Ótima iniciativa, Davi Luiz, que é um baita cara dentro e fora de campo, sempre mandando super bem. Para fechar, quero contar que as negociações entre São Paulo e Atlético Mineiro por Patrick não avançaram. Muita gente já crava que o Patrick é reforço do tricolor, ou melhor, do Galo. Conversei ainda nesse dia 24 com gente do São Paulo e também com gente do Atlético. Existem uma série de detalhes que ainda precisam ser acertados. As negociações existem, Patrick gostaria de ir para o Galo, o Atlético tem enorme vontade em contar com um jogador que já trabalhou com o Eduardo Cudê nos tempos de Internacional, mas ainda precisa haver um acordo e esse acordo ainda tem algumas etapas a serem cumpridas. Por falar em São Paulo, contar que Exson Mendes, o volante equatoriano de 25 anos de idade, que já assinou um pré-contrato, não, ele fechou verbalmente com o São Paulo. Ele é esperado na capital paulista no dia 3 de janeiro para assinar esse contrato de forma definitiva. O vínculo dele com o Los Angeles FC se encerra em 31 de dezembro, chega sem custos. São Paulo vai desembolsar $1 milhão como luvas. Para arrematar. Então, pessoal, começando aí, primeiramente, pela essa venda do Patrick. Valores aí não batem, o Nicola fala em 4. Jornalistas dizem que pode chegar de 8 a 10 milhões somente a participação do São Paulo. O Rogério gosta do Johan e do Jair, mas nenhum desses jogadores aí foram oferecidos. O São Paulo tentou o Ademir também, o Atlético falou que não, ofereceu Nathan Silva, o São Paulo falou que não. E, ao que parece, deve ser em dinheiro a transação para essa troca de Patrick do São Paulo para o Atlético Mineiro. Lembrando que ele ganha também um baita salário, então vai ser uma boa economia. Mas também lembrando também que esse jogador foi contratado esse ano ainda, né? Então, por que já não foi oferecido um salário menor, menos competitivo? Mas não, o São Paulo adora oferecer altos salários. E aí ficou pesado. E deve ser a 12ª saída, conforme disse Arnaldo Tironi e também o Jorge Nicola. E veremos, né? Agora a expectativa é quem chegará no lugar de tantos jogadores que estão em saída. O Patrick, que foi um dos destaques do São Paulo, ficando apenas, na minha opinião, atrás do Caleri. Então veremos. E o São Paulo reforçando muito o time, né? Reforçando entre aspas, tem muito jogador cabeça de baga nessa lista. Talvez o Patrick tenha sido o primeiro grande reforço aí que o Atlético está levando. O Cudê consegue novamente a dupla Edenilson e Patrick. O Atlético vai vir forte. E o Cudê é um ótimo treinador. E nosso novo camisa 10 é um já conhecido nosso, é o Luciano.
Luciano é o novo camisa 10 de São Paulo, tirou foto com o Belmonte e tudo. Dizem as más línguas que o Nestor novamente recusou pelo número da camisa 10, outros dizem que essa notícia não é verdadeira. Mas vamos ficar aí com o que tem de concreto. O Luciano é o novo camisa 10 de São Paulo. Camisa 10 já foi de Raí, Leonardo e companhia. Mano, está com o Luciano, muita vontade. A qualidade não chega aos pés do que eu citei. Mas vambora, vamos torcer para que tudo dê certo. O jogador também está bem encaminhado, conforme o Papo Nicola falou, Mendes. Os grupos já estão definidos e deve se apresentar no dia 3 de janeiro. Esse zagueiro que foi oferecido, né, no Flamengo, mas o Flamengo achou o zagueiro lento e, portanto, não havia interesse no plantel. Tomara que ele prove o contrário no São Paulo Futebol Clube. Mas o São Paulo se movimentar no mercado da bola, óbvio, até que precisa de muito jogador, porque ele está perdendo muito jogador. O elenco está mais enxuto que do ano passado, quer dizer, perdão, desse ano. Então vamos aguardar a novidade, mas São Paulo com certeza aí na busca pro zagueiro, o Franco é o foco principal. E agora o São Paulo praticamente veio do lado esquerdo todo, né? Léo, Reinaldo e Patrick. Léo foi pro Vasco, Reinaldo pro Grêmio, para o Atlético Mineiro. Então é isso, pessoal. É o São Paulo aí com muito mais saídas que entradas, mas a esperança é que cheguem novos jogadores aí para que o São Paulo se torne competitivo. Mas esse ano já promete ser com muitas emoções e espero que o Rogério Ceni foque no brasileiro, uma campanha digna, até para tentar segurar esse primeiro ano com a real reformulação de São Paulo, pensando em ganhos financeiros para o futuro. Até porque a dívida de São Paulo é uma dívida grande e só assim para conseguir pagá-la. Mas vamos ver também se a partir do primeiro mau resultado do São Paulo não corre atrás de novos nomes. Mas por um primeiro semestre que você tem praticamente o Paulista, acho que é um bom grupo. E aí, abrindo a janela no meio do ano, quem sabe novos nomes virão. Mas os nomes da vez que o São Paulo segue negociando: Alan Franco e Mendes, além de Marcos Paulo e David. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas notícias, novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder nesse vídeo de Natal, né, pessoal? Dia 25 de dezembro, um ótimo Natal a todos. Dá aquele likezão. Saudações de cores. Novamente, um ótimo, magnífico Natal para todos vocês. E valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.